Um grande salve, terceirão, professora Poli da Hora, na área. A gente vai começar aqui com um estudo maravilhoso de morfologia, as 10 classes gramaticais. Vamos ter uma pegada boa aqui, tá? Vamos falar de artigo, substantivo, classes gramaticais mais elementares. A gente vai aprofundar bastante em verbo, em pronome. Ô Senhor da Glória, vai ser incrível. Mas primeiro, o que é morfologia, prof? É uma das 10, uma das partes da gramática, e a morfologia vai tratar exatamente do estudo da palavra ali num contexto mais isolado, a sua forma, a sua origem, as suas flexões, as características comuns de um grupo específico, que vão distinguir este grupo específico de um outro. Então, a primeira coisa que a gente pode parar para pensar é a seguinte: nós temos 10 caixinhas, e nessas 10 caixinhas a gente tem grupinhos de palavras e a gente vai pegar todas as nossas palavras da língua portuguesa e começar a encaixotar de acordo com essas características comuns. A essas caixinhas a gente chama de classes gramaticais, ok? Elas são as nossas 10 caixinhas, as nossas 10 classes gramaticais. Então a gente vai agrupar todas as palavras da língua portuguesa de acordo com características comuns nestas 10 caixinhas. Podemos? Então, cortando para o material, profzinha aqui no cantinho. Olha, tô ficando boa nisso, hein? Gente, vamos começar aqui então, substantivo e artigo. Perfeito? Bom, primeira coisa que você tem de fazer é distinguir análise sintática de análise morfológica. Quando eu falo em análise morfológica, eu estou falando em que mesmo? Nas 10 classes gramaticais. E aí, galera, olha que interessante. Vamos pegar exatamente aqui esta frasezinha de exemplo e a gente vai fazer em cima uma análise morfológica e embaixo uma análise sintática, para você distinguir morfologia de sintaxe. Porque às vezes eu estou dando aula, aí eu pergunto, gente, qual é a classificação deste sujeito? Aí o estudante responde, concreto. Peraí, eu falei sujeito, não falei substantivo, sabe? Porque você está analisando em perspectivas gramaticais diferentes. Então vamos lá. Em cima, análise morfológica. Vamos colocar aqui, ó, AM. E embaixo, aqui, análise sintática. A análise morfológica, no caso, a morfologia, vai trazer o estudo das palavras ali de uma forma isolada, né, nas suas flexões, enfim, etimologia, processo de formação, enfim. Então, este aqui, a gente vai chamar de artigo indefinido. A gente já entra no mérito de cada um, tá? O governante é uma coisa. Tudo que é coisa na morfologia vai ser o quê, gente? O substantivo. E este artigo indefinido é a palavra que vai acompanhar este substantivo. Tá vendo? Aí a gente tem o não. Esse não é um termo que é um ad. Ad significa o quê? Junto. Junto de quê? Do verbo. Então ele é um advérbio. Como assim, professora? Verbo? Aqui, ó, deve esquecer. Ele deve esquecer? Não, não deve. Então ele tá advérbio, tá modificando o verbo. E aí o verbo é exatamente aquela palavra que vai denotar o quê? Uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. No caso aqui, uma ação. Coloque aí, verbo. Show de bola? Maravilhoso. Aqui eu tenho uma outra coisa. Ó, esta coisa aqui, o governante, não deve esquecer esta coisa aqui. No caso, o povo. Substantivo. E aí eu tenho uma palavra que está acompanhando este substantivo, estabelecendo o valor de posse. E aí a gente sabe quem faz isso é o pronome. No caso ali, um pronome possessivo. Beleza? Porque pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Então é exatamente esta análise aqui que a gente vai começar a estudar. E na sintaxe, só para você traçar um parâmetro. Agora, eu não quero estudar a palavra ali isolada. Eu quero a função da palavra dentro da oração, a correlação dela dentro da oração. Ou seja, essa palavra está aqui porque ela se conecta a qual outra? Então vamos começar a fazer análise sintática. Vamos fazer análise sintática aqui, ó, de azulzinho. Gente, primeiro termo essencial da oração, que aqui eu tenho uma oração, né? Uma locução verbal estabelece uma oração. É quem? É o substantivo. Vamos colocar aqui substantivo, ó. Ó eu. É o sujeito. Show de bola? E aí o núcleo do sujeito geralmente é substantivo. Olha que interessante. E aí você está fazendo análise morfossintática. Beleza? Esse aqui, ó,
Vamos pegar aqui tudo isso é o sujeito. Aí eu quero apenas governante. Governante é o quê? Não é a parte principal deste sujeito? É o núcleo do sujeito. Show de bola? Maravilhoso, prof. Aí eu tenho um artigo na morfologia. Mas na sintaxe, esse artigo não está junto do núcleo? Junto do nome. A gente viu que o prefixo ad significa junto. Advérbio é junto do verbo, lá em cima. E aqui a gente tem adnome. É um termo que está junto do nome. Que é o que a gente vai chamar na sintaxe de adjunto adnominal. Então, este na morfologia é um artigo, mas na sintaxe é um adjunto adnominal. Maravilhoso. Terminando do sujeito. Tudo que não é sujeito, depois desta barra azul, vai ser o quê? Predicado. Então, vamos pro predicado, ó. Quando você entra no predicado, começa pelo verbo, tá? Porque o verbo, ele vai puxar a transitividade. E aí a transitividade puxa os outros elementos. Beleza? E aí, mais pra frente, se você não sabe, mas eu acho que você já sabe, porque você é terceirão. Aqui nós temos um verbo significativo, que é um verbo de ação. Se é verbo de ação, ele ou vai ser transitivo ou vai ser intransitivo. Porque o verbo de estado é o verbo de ligação. Então, se ele não deve esquecer, ele não deve esquecer algo. Verbo transitivo direto, sem preposição. Então, olha aqui o alvo do esquecimento. Seu povo, tá aqui o objeto direto. Beleza? E aí, olha que interessante. Eu tenho este advérbio na morfologia, não, né? O advérbio é na morfologia. Mas aqui, na sintaxe, ele vai virar o quê, gente? Um adjunto. Adjunto de verbo. Então, adjunto adverbial. Ok? Olha que interessante, análise morfossintática completa. E aí, eu tenho seu povo. Na morfologia, seu povo é pronome possessivo e povo é substantivo. Mas, aqui, povo é núcleo do objeto. Tudo que é grande, gente, na sintaxe, quando eu falo grande é quando tem dois termos para mais. Tudo que tem dois termos para mais na sintaxe tem um núcleo, ok? Então, qual que é o núcleo de seu povo? Ah, prof, entendi, é povo, tá ali. Bom, se é povo, objeto direto. Tá ali, núcleo do objeto direto. Mas e o seu, prof? O seu não é um termo que tá junto deste núcleo? Maravilhoso, se tá junto do núcleo, é um adjunto adnominal. Olha que interessante. Então, isso é análise morfossintática. Prof, a partir de hoje, a gente vai começar a estudar a parte vermelha ou a parte azul? A gente vai falar das 10 classes gramaticais. Então, a gente vai falar da morfologia, da primeira parte, ok? Então, aqui são as 10 classes gramaticais. Vou até cantar uma musiquinha pra vocês. Porque eu tenho várias músicas gramaticais. Segue a prof. Segue a prof que você vai ver. Você tem lá um linkzinho na bio com todos os Polygrammatical Incredible Songs. Meu filho, que a pessoa dá aula de português e ainda canta. Você vai cantar assim, ó. 10 classes gramaticais, mas algumas não variam, não. Conjunção, preposição, interjeição, as 3 não tem flexão. Nenhum advérbio pode ter plural. Se você tenta, pode se dar mal. Nenhum advérbio pode ter plural. Se você tenta, pode se dar mal. Tchururum. 10 classes gramaticais, 6 vão ter variação, S-A-P-A-V-N. O V é o verbo e o resto diz memão. É o substantivo com artigo antes, o adjetivo para qualificar. Chega o pronome a substituir e o numeral vem para quantificar. Olha que interessante, tá vendo? Essa daqui, pra quem não entendeu, é a paródia do Meu Pintinho Amarelinho. Só que você vai ficar cantando Meu Pintinho Amarelinho? Claro que não, gente. Você vai cantar o quê? 10 classes gramaticais, mas algumas não variam, não. Entendeu? Tá lá lavando aquela louça, vai cantar essa música, tá? Traduz essa música para nós. Vocês lembram das 10 caixinhas? Vocês lembram das 10 caixinhas? Então, são as 10 classes gramaticais. Aí eu disse pra vocês que algumas não variam. Quem é que não varia? Aqui, ó. Interjeição, conjunção, preposição e o advérbio, ó. Aí você tem
É conjunção, preposição, interjeição, as três não têm flexão. Ou seja, elas não flexionam, elas não mudam. Por exemplo, eu voltei de carro. De carro é uma preposição. Ela não vai para o plural. Nós voltamos des carros. Não, não varia. Tá vendo? Conjunção. Eu fiz isso, mas me arrependi. Eu fiz isso, mas me arrependi? Não. Conjunção também não flexiona. E aí, o advérbio também não, gente. Não tem flexão. Porque o advérbio é palavra o quê? Invariável. Olha só, eu estou bem. E nós estamos? Nós estamos bem. Tá aqui, palavra invariável. Advérbio de modo não vai flexionar. Agora, as outras aqui, ó. Vamos passar aqui a barra, ó. Tá? Aqui à direita, a gente tem as 4 que não variam. Aqui à direita é a minha direita, tá? E aqui à esquerda, a gente tem as 6 que variam. S-A-P-A-V-N, tá? Verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Perfeito. Vamos começar aqui com os primeiros. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Nomeia tudo, tá, gente? Tudo que é coisa é substantivo. Coisas reais, coisas não reais, coisas do meio imaginário, tá? Então, que nomeia os seres em geral. Os seres em geral, ok? E aí a gente tem a classificação dos substantivos. Vamos emparear? Eu coloquei aqui os pares, tá? O primeiro par, o segundo par, o terceiro par, o quarto par e o último ali, no caso, o substantivo coletivo, que não tem par, ele está sozinho, meu bichinho. Vamos ver, galera? Então, prof, eu quero saber o que é um substantivo comum. É exatamente aquele substantivo que vai designar as coisas gerais, tá? Sem particularizar. Porque a partir do momento que eu particularizo, aí eu deixo de ter um substantivo comum e passo a ter um substantivo o quê? Próprio. Prof, eu quero um exemplo. Então vamos lá. Comum, aluno. Tá vendo? Aluno, comum. Agora próprio, vamos particularizar? João. João é um aluno, mas eu particularizei. Eu tenho aqui, ó, país. País, substantivo comum. Mas eu quero particularizar. Bora lá, Brasil. E outra, gente, substantivo comum, a letra minúscula. Começa com letra minúscula. E substantivo próprio é letra o quê? Maiúscula, tá? Então não esqueçam disso. Aí a gente tem substantivo concreto e abstrato. Você vai fazer um asterisco aqui, porque esses aqui geram dúvida. Gente, substantivo concreto é todo aquele que tem uma realidade de imagem. Você fecha o olho e você consegue, sabe, figurar de alguma forma. Em contextos reais ou fictícios. Então, quando você pensa dessa forma, você vai entender que fada, gnomo, doente, tudo isso é concreto. Porque você fecha o olho e você consegue ter uma imagem de um duende, de uma fada, né? Você tem um campo ali que você consegue transformar isso em imagem. Então, isso é substantivo concreto. Em contextos reais, o contexto o quê? Fictícios. Beleza? Então, coloquem aí, ó. Você vai colocar, claro, mesa? Sim, lógico. Eu tenho realidade de imagem. Eu vou colocar aqui, ó, celular? Sim, eu tenho realidade de imagem. Tenho. Vamos colocar aqui Deus. Eu tenho realidade de imagem também. Vamos colocar aqui fada. Já já a gente vai aumentar o nível disso aqui, tá? E eu tenho substantivo abstrato. Abstrato é aquele que não tem essa realidade magética, precisa de alguém para existir, porque ele não tem independência de existência, tá? Então vamos pegar euforia. Euforia é abstrato, porque precisa de alguém para ficar eufórico, para fazer a euforia existir. Então coloquem aí, ó, euforia. Tá muito mais associado aos sentimentos, às emoções, tá? Então coloca aqui ó, ódio. Você não consegue, você fecha o olho, você não consegue identificar o ódio. E aí a gente vai problematizar aqui agora. Ar. Substantivo concreto ou abstrato? Ah, professor, eu acho que é abstrato, ó. Abstrato. Ar é substantivo concreto, ok? Ar é substantivo o quê, meus amores? Concreto. Por quê? Porque tem independência existencial. Então você vai seguir duas linhas de raciocínio. A primeira linha de raciocínio é aquela que você consegue fechar o olho, você consegue imaginar. Imaginei, opa, é concreto. Ah, tô na dúvida. Então você vai começar a ver se essa pessoa, se essa coisa, ela tem independência existencial. Pronto. Então aí você não vai mais errar. Então, ar é substantivo concreto. Sol é substantivo concreto, beleza? Tudo isso é substantivo concreto. Aí, quando você tem ali, ó,
Quando você olha ali, você fala o agente de saúde. Maravilhoso, o agente tá ali, eu consigo figurar um agente de saúde, substantivo concreto. E aí eu quero trazer dois conceitos para vocês não confundirem, porque as provas, apesar de ser aparentemente algo simples, as provas gostam de problematizar um pouco, tá? Então, elas vão, por exemplo, você tem saída. Saída pode ser substantivo ou concreto ou abstrato, dependendo de como ela está sendo empregada no discurso. Então, se eu falar assim, por exemplo, você pintou a saída? Pintou a saída. Aí você vê lá um portão, né? Você pintou a saída, perfeito. Maravilhoso, substantivo concreto, é independente, zero problema. Agora, quando eu falo assim, ó, a saída dos alunos foi tumultuada. Saída agora não é um lugar ali de independência. Tá dependendo dos alunos para poder existir a saída deles, porque eles que saíram. Está entendendo a lógica? Então, são conceitos aparentemente tranquilos, né? Você olha assim, ah, claro, concreto é aquilo que eu pego. Eu peguei é concreto, eu não peguei abstrato. Calma. Porque agora você está no ensino médio, terceiro ano, aqui é jogos vorazes. E aí as bancas vão problematizar essas questões, tá bom? Então você vai seguir duas linhas de raciocínio. A primeira é ver se tem independência imagética. Ah, ainda tô na dúvida, prof. Então vê se tem independência existencial, ok? Se tiver independência imagética e existencial, na verdade, e ou existencial, acabou. Substantivo concreto. Show de bola? Opa, opa, opa. Vamos lá. Substantivo simples. Simples, a gente acabou de falar de processo de formação de palavras, né? Então, substantivo simples é que tem um radical. Então, vamos colocar aqui, ó, flor. Opa, flor. Um radical só. E composto? Opa, tem a ver com composição. Beija, flor. Show de bola? E aí, claro, eu não sei se vocês estão percebendo, mas uma coisa tá ali, ó, se enrolando na outra. Porque o mesmo substantivo, ele pode ser comum, concreto, simples e primitivo. Já já a gente vai ver. Então, aqui, ó, eu tenho flor para primitivo. E aí, a partir do momento em que eu adiciono um sufixo, aí eu monto um outro substantivo, ó. Florista, floricultura. Entenderam a lógica? Então, dependendo de como a banca vai te perguntar isso, você responde. Porque flor, por exemplo, ela pode ser um substantivo simples, ela pode ser lá em cima ó, um substantivo comum, ela pode ser um substantivo concreto, não é verdade? Dependendo do que a banca te perguntar. Porque ela é comum, ela é concreto, ela é simples e é um substantivo primitivo. Olha lá as 4 classificações. Show de bola? Maravilhoso. E aí, o que a banca te perguntar, você vai, ó, super responder. E substantivo coletivo é aquele que faz o quê, prof? É aquele que vai dar a questão da. Você vai dar um nome para uma coletividade. Então, você tem vários livros em um lugar. Então, aquilo ali é uma biblioteca. Biblioteca. Você tem ali várias flores, né, num trem bonito lá. Um conjunto de flores, dentro, né, amarradas ali num laço. Tem um buquê, então você tem um ramalhete. Ramalhete. Você tem um lugar em que você pode encontrar várias pinturas. Então você tem uma pinacoteca. Ó, pinacoteca. É o coletivo de livros, ou de pinturas. Biblioteca de livros, discoteca. Galera old school de discos, né? Para quem gosta daquela vitrolinha maravilhosa e que ainda vê alguma outra discoteca por ali, né? Coletivo de discos e a pinacoteca de pinturas. Show de bola, amores? Podemos seguir? Maravilhoso. Agora a gente vai para flexão dos substantivos. Você vai entender o que é um substantivo uniforme, um substantivo biforme, o que é um substantivo epiceno. Caramba, prof, eu acho que eu não sei isso não, sabe? Sabe, quer ver? Ó, vamos lá. Então, quando a gente fala em gênero, a gente tá falando em masculino e também o que, gente? Feminino. Show de bola? Masculino e feminino. Bom, e aí, em se tratando de gênero, cadê?
A gente tem substantivos biformes e substantivos o quê? Uniformes. Ó, o nome já diz, biforme. É porque eu tenho um gênero, cada um com seu cada qual. Não tenho relação de radical comum entre eles. É o que acontece, por exemplo, em marido. Qual que é o feminino de marido? Marido, mulher, esposa. Opa. Marido, mulher. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. O cavalo. Qual que é o feminino? Égua. Tá vendo? Cada um seu cada qual. Agora, substantivo uniforme é aquele que vai trazer, ó, o nome já diz, uma forma. Então, eu tenho um padrão e eu vou ter algumas modificações. Vamos ver quais são? Esse substantivo uniforme, ele vai ter 3 subdivisões. Ele pode ser uniforme epiceno, uniforme comum de 2 gêneros, ele pode ser uniforme sobrecomum, tá? Então, vamos pegar primeiro o epiceno. Epiceno tem a ver com animais. Então, você tem ali, ó, formiga. Então, você não tem masculino. Ah, é o formigo. Não, é a formiga. E aí, o que vai mudar é, por exemplo, um adjetivo para você mostrar, evidenciar esse gênero. A formiga macho, a formiga fêmea, tá bom? Você tem aqui, por exemplo, ó, a borboleta. E tem a ver com animais, tá, gente? Coloca aí, ó, borboleta. Não tem os borboleto. Então, é a borboleta macho, a borboleta fêmea, ok? Agora, o primeiro ali é para animais. Vamos pegar aqui, ó, para as outras coisas, estes dois aqui, o comum de 2 gêneros e o sobrecomum. Comum de 2 gêneros, olha o nome já diz, tá? Você vai ter um substantivo que é comum para os 2 gêneros. E quem vai determinar isso é um determinante, como por exemplo, um artigo. Então você tem aqui, no caso, ó, o dentista, mas você também tem o quê? A dentista. Você vê que dentista não muda. O que vai mudar é o quê, gente? É o artigo, é o determinante. E pode ser qualquer determinante, tá? Artigo, pode ser pronome, este dentista, esta dentista. Qualquer determinante de gênero. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Ó, quando você fala professor e professora, é lá em cima, tá? Professor e professora é cada um com o seu cada qual, é biforme. Beleza? Agora aqui eu tenho que ter a mesma estrutura para as duas. Ok? Então vamos lá. O colega, a colega. Show de bola? E o sobrecomum? O sobrecomum parece o epiceno. Parece, gente. Parece o epiceno, só que para as outras coisas, né? Que não animais. Então aqui, por exemplo, ó, você tem a testemunha. Não existe o testemunha. Beleza? É a testemunha. Aí você coloca um adjetivo. A testemunha João. A testemunha Ana. Tá? Mas é a testemunha. Testemunha. Então, outro aqui que é muito importante é o cônjuge. Olha que interessante. Tem gente que acha que cônjuge é comum de 2 gêneros, mas não. Você tem aqui, ó, o cônjuge, homem. Cônjuge é um nome bonito, né? Mas no meio jurídico, para esposo, para esposa, marido, mulher. Então, o cônjuge. Então, o cônjuge João. O cônjuge, Ana, é o cônjuge. Ídolo é outra palavra. Então, ela é o meu ídolo, tá? Nada de minha ídola. Não é biforme. É outra palavra. O ídolo. E aí eu tenho vários, né? Por curiosidade, vocês podem pesquisar depois. Show de bola? Então, acabamos com flexão de gênero. Agora vamos para flexão de número. Trouxe umas básicas aqui para vocês também. A gente tem a flexão normal, que é aquela que a gente acrescenta o Szinho. Então, livro vai virar o quê, gente? Livros. Tá aqui. Agora, se o substantivo terminar em R ou terminar em Z, aí você vai acrescentar o ES no final. Então, mulher, mulheres. Mulheres. Entra naquela questão que eu falei para vocês daqui, no caso, a vogal de ligação. Tá vendo? Para dar eufonia. Mulheres. Gravidez. Gravidezes. Nossa, professor, que palavra horrorosa. Mas é. As minhas gravidezes foram difíceis.
Pega ali pra mim 2 gizes. 2 gizes. Professora, para eu não cair nesse risco, eu falo um giz de cada vez. Pega aquele giz e aquele outro também. Eu prefiro falar os gizes. Chique demais. Agora, para substantivo composto, gente, eu vou dar uma regra muito básica que atende a muitas ocorrências, tá? O que varia, varia. E o que não varia? Não varia. Tá bom? Claro que a gente tem algumas especificações, mas a regra básica para substantivo composto é o que varia, varia e o que não varia, não varia. Então, por exemplo, sofá-cama. Sofá varia? Sim, sofás. Cama varia? Sim, prof. Camas. Pronto, acabou. Então, você tem aqui os sofás, camas. Show de bola? Agora, olha embaixo. Beija, o verbo beija, beija, beija. Acabou. Agora, flor. Flores. Entendi, prof. Então, beija não varia. Então, é beija-flores. Perfeito. Guarda. Verbo não tem esse plural, né? Esse tipo de flexão aqui, o verbo não tem. Então, o verbo guardar. Guarda, guarda, chuva. Então, guarda, chuvas. E aí, você segue, né, a felicidade. Vou te dar uma regra específica que às vezes cai em prova, tá? Quando o segundo substantivo for o especificador do primeiro, ele fica no singular. Também. Ou seja, você tem aqui a manga, espada. A manga, espada. E aí você vai colocar no plural. Então, você tem duas possibilidades. Ou deixa tudo no plural, lembra o que varia, varia. Mangas, espadas. Ou, se o segundo elemento, segundo elemento aqui, for um especificador do primeiro, então você tem também a opção de deixar o segundo elemento no singular. Então, você pode falar aqui, mangas, espadas. Ou então, mangas, espada. Bananas, maçãs. Ou então, bananas, maçã. Show de bola? Agora vamos pegar aqui também o aumentativo e o diminutivo. Gente, analítico, você destrincha. Então, você tem aumentativo e diminutivo, tá? Analítico. Então, você tem aqui, homem, homem, grande. Copo, copo, grande. Show? Agora, sintético. O que é sintético? Você ali aglutina, junta. Agora, em vez de dizer homem grande, eu vou adicionar o sufixo de aumentativo. Mas não é homão. Homão é português coloquial, tá? É homenzarrão. Casa, casarão. Copo grande, como que é, gente? No sintético? Copásio. Ok? E aí, a gente tem N. Só que agora a gente vai para curiosidades, tá? Por quê? Existem algumas palavras que trazem confusão pra gente em relação à questão de gênero. Vamos lá. Então, dó é um substantivo. Feminino ou masculino? Dó de pena é masculino. Eu tenho muito dó dele. Olha só outra. Vamos tirar uma fotinho. Esse aqui é o diminutivo de foto. Fotinho. Porque é foto. E aí você vai colocar o diminutivo. O diminutivo é INH. Tá vendo? Não é fota, para ser fotinha, é fotinho. E aí a gente tem também o alface ou a alface, prof? A alface. Pega agora a chinela ou o chinelo? O chinelo. Só algumas curiosidades, ok? Vamos para mais curiosidade? Aqui, grau. Nem sempre o grau, nem sempre o grau vai necessariamente denotar um grau. Tá bom? Um aumentativo. Ele vai trazer uma outra carga semântica, ele nem gosta disso. É a questão da problematização da língua, né? Então, quando você fala, ele levava uma vidinha, tá vendo? Tem um pejorativo, uma vida medíocre. Não é que a vida é pequena, tá? Pejorativo. Que mulherzinha também, esse é pejorativo. Às vezes, quando você adiciona o INH, em vez de ser diminutivo, vai formar uma outra palavra. Camisa, camisinha. Galo, o INH aqui tá formando é o feminino. Tá vendo? Galo, galinha. Porta, porta. Quando você coloca um sufixo aumentativo, portão. Show de bola? Pegaram? É isso, gente. As curiosidades, tá? Agora, pra gente fechar
Vamos falar aqui rapidamente de artigo. Eu tenho dois tipos, né? O definido e indefinido. Então, aqui eu tenho, ó, o, a, os, as. O, a, os, as. E eu tenho o indefinido. Um, uma, uns, umas. Show? O definido tá ali. E não se esqueçam de que a palavra, que o artigo é a palavra que vai determinar ali o substantivo, né? O gênero e o número do substantivo. Então, ele tem que estar acompanhando um substantivo. Não se esqueçam disso. Beleza? E não se esqueçam de que nem tudo que parece realmente é um artigo. Então, para ser artigo, ele tem que estar acompanhando o que, gente? Um substantivo. Então, aqui sim, ó, os passarinhos daqui não cantam como de lá. O primeiro os é artigo, ó. Prof, e o segundo é artigo? A gente tem um substantivo depois? Não, a gente não tem. Toda vez que o artigo para ele ser artigo, ele tem que ter um substantivo depois. Não é o caso do segundo. Então, o que seria, professor, esse os? Mais para frente a gente vai ver que é um pronome demonstrativo. Toda vez que o, a, os, as puderem ser substituídos por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, eles vão ser o que, gente? Pronomes demonstrativos. Então, os passarinhos daqui não cantam como aqueles de lá, ok? Então, o primeiro é artigo e o segundo é pronome demonstrativo. Mesmo esquema, ó, pronome demonstrativo aqui, ó. Aqueles que atingirem a média superior a 9 participarão. Aqui a crase. Beleza? Preposição aqui junto com o outro azinho. Aí eu tenho as, este as aqui é artigo. Que tá antes de Olimpíadas. E qual que é o poder do artigo? Substantivar palavras. A gente viu até que isso aqui é derivação imprópria, né? Ele está substantivando ali o verbo. E claro, se a banca quiser perguntar sobre o poder superlativo do artigo, tá aqui um exemplo. Então, quando eu falo que o cantar e o dançar fazem nascer a artista, é porque ela não é qualquer artista. Ela é the top artista ever, tá? Então, aqui ele tem um caráter superlativo. Beleza, meus amores? Eu fico por aqui com o artigo substantivo e eu te encontro no próximo bloco para a gente dar sequência à morfologia. Beijos!